homem foi criado por Deus e Deus, quando criou o homem, já liberou sobre ele governo. Está sobre nós a responsabilidade do governo. O mundo não caiu quando Eva comeu o fruto. O mundo caiu quando Adão comeu o fruto. A aliança estava com Adão. A queda se deu, não foi quando Eva foi atraída e foi engodada. A queda se deu quando o homem se engodou pelo que foi engodado a sua mulher. De sorte que nós estamos convivendo, e vocês podem observar isso, pode ir em 100 igrejas. Visite 100 igrejas e faça uma pesquisa para você ter conhecimento de causa. Olhe nessas igrejas o número de mulheres e olhe nessas igrejas o número de homens. E você vai constatar que a igreja do Senhor Jesus, na membresia dela, a maioria é do sexo feminino. Por que isso, pastor? Porque há uma massiva afronta e ataque do adversário para neutralizar a força masculina dentro desses projetos. De sorte que o diabo ele vai trabalhar em várias áreas das famílias para que ali esteja, pode ser que esteja ali representado pelos filhos, pela esposa, mas a concentração maior do diabo é para neutralizar a força do homem na igreja. E vai começar conosco essa manhã essa responsabilidade de trabalhar dentro das nossas igrejas para que essa situação mude. Amém. Nós não podemos entrar na nossa igreja e olhar uma maioria de mulheres, nós nos alegramos, e eu como pastor de igreja, ai de mim se não fosse o ministério feminino, ai de ti também, pastor Elias. Aleluia. Porque se você tem aquela frase, né? Margaret Thatcher não disse isso. A Margaret Thatcher, que os irmãos lembram, foi a mulher do punho de ferro, né? A mulher que governou uma grande nação. Ela disse assim: se você quer alguém para fazer um discurso, chame um homem. Mas se você quer alguém para fazer alguma coisa, chame uma mulher. Aleluia. E é verdade, nós homens somos dados a falar, agora as mulheres são dadas a fazer. Mas na verdade, nós não podemos delegar isso às mulheres, porque elas fazem isso com naturalidade, nós não. Mas isso é a nossa posição pós-queda, não é a nossa posição antes da queda. E em Cristo nós não estamos caídos, em Cristo nós já estamos levantados. Em Cristo nós não temos que agir como se estivéssemos caídos, em Cristo nós temos que agir como se estivéssemos restaurados ao propósito inicial, aleluia. Então eu creio, acredito e vou trabalhar mais ainda por ver uma igreja que Deus esteja trabalhando fortemente no meio dos homens. Agora nós homens somos diferentes das mulheres. Faz um congresso de mulheres, irmãos. Pode ter certeza, tem luta? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas elas são mais maleáveis para se conformarem com a vontade de Deus. A mulher ela foi programada e criada por Deus para ser orientada. Para ser orientada. Então você vai ver que tem dificuldade no meio delas? Tem problema no meio delas? Tem. Mas não tem um problema que é fundamental para Deus trabalhar, para o céu trabalhar na terra. Chama-se submissão. Chama-se espírito de obediência. Espírito de conformidade com a palavra de autoridade. O homem para o homem obedecer é mais difícil. Porque já está dentro de nós o chip da liderança. Aleluia. E podemos ouvir, podemos receber orientações, podemos ser instruídos, mas para nós, naturalmente, não é fácil obedecermos. Por isso, para sermos homens de sucesso dentro do reino de Deus, nós vamos precisar ser trabalhados nesse princípio. E eu tenho sido submetido a um tratamento de Deus através da nossa liderança. Considero isso um privilégio, considero isso
para mim, depois da minha salvação e do que Cristo fez por mim, que é incomparável, eu considero um dos grandes privilégios que eu tenho dentro do corpo de Cristo estar na posição que Deus me colocou pela graça e pela misericórdia, mas também agarrando a minha oportunidade, não deixando ela escapar das minhas mãos, de estar cotidianamente, diariamente, sendo instruído por Deus através de uma liderança que está sólida, dentro de uma visão e de um propósito. E o exército americano, ele tem uma máxima. Eu tenho um irmão, meu irmão mais novo da minha família, o Felipe, alguns de vocês devem conhecer. Ele é soldado no exército americano e está no Afeganistão. Agora, nesse momento que estou falando aqui, ele está no Afeganistão no segundo deployment dele, na segunda vez já. E antes dele ir para o exército, antes dele ser considerado um soldado, e o tema que nós estamos trabalhando aqui hoje é o homem, né, no campo de batalha, e nós vamos transferir isso, claro, para o campo de batalha espiritual, e é claro que isso tudo é um fundamento daquilo que nós estamos falando, mas o Felipe, quando ele estava se preparando e fazendo as decisões na mente dele, e pesquisando os prós e os contras de se tornar um soldado americano, e alguém vai dizer assim, se tornou soldado para ganhar papel. Não, o menino já era cidadão. Ele já era cidadão americano, já tinha 31 anos de idade. Ou seja, não era um jovem, não era uma pessoa que estava querendo se tornar soldado dessa nação para adquirir um benefício. Não. Ele foi porque aos 8 anos de idade chegou aqui, adotou essa nação como a sua nação mãe, no sentido de a nação que ele se identificou, que tem a identidade dele, e chegou num momento da história dele com essa nação que ele se sentiu atraído para fazer parte de um grupo de pessoas que vão lutar por uma causa, que muitos de nós aqui somos beneficiados e não sabemos absolutamente nada do que se passa no dia a dia dessas pessoas. Mas para gozarmos da paz que temos aqui, nós estamos em guerra, vocês sabiam disso? Os Estados Unidos da América estão em guerra, declarada. Estamos em guerra declarada. E a maioria de nós que está aqui, o tempo que viveu aqui, viveu e está vivendo em períodos que essa nação não, aleluia, parou de guerrear. Só não está guerreando em solo na terra. Ela está guerreando em outros solos. E a prosperidade que eu e você goza aqui, em parte, está no sacrifício de alguém que está guerreando uma guerra que você está inserida nela, mas não tem a mínima ideia do que acontece no seu dia a dia. Para você ir para lá, você não vai de qualquer jeito. E tem uma máxima dentro do exército americano, da filosofia do exército americano, que é o seguinte, eles falam o seguinte: first we break you, then we make you. Traduzindo, tradução livre, primeiro nós vamos te detonar, para depois nós te equipar. Primeiro nós vamos te quebrar, para depois te formar. Então tem um período probatório para saber se o camarada, para saber se o cidadão civil comum, o playboy, o moço, que a gente limpa as casas deles e sabe que o dia a dia dele é de filhinho de papai, filhinha de mamãe, que nem arruma a sua cama. A gente entra dentro do quarto do sujeito, parece que aquilo ali é um chiqueiro, desculpa a palavra. E é esse cidadão comum, esse civil, esse moço relaxado, aquela moça relaxada, que a gente conhece um pouco da sua história diária, ele vai agora por um ideal, por um propósito, por um desejo, se alistar dentro de uma entidade nacional que vai levar ele a mudar todos os hábitos da sua vida, porque o que ele vai defender no campo de batalha depende do sucesso da habilidade que ele vai adquirir. Aí tem um
período chamado bootcamp.